Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 4 do curso de Design de Interação. Nesta aula, a gente vai abordar os elementos da interface e falar um pouco sobre Design System. Então, os elementos da interface constituem elementos não textuais, que pode ser, por exemplo, vídeo, animação, imagens, elementos de layout, que pode ser um wireframe, um template, um grid, assim por diante. Elementos interativos, que podem ser menu, link ou painéis de controle, por exemplo. E elementos interpretáveis por navegador, que pode ser linguagens de marcação, como por exemplo HTML, CSS, ou a linguagem JavaScript também. É importante a gente saber sobre essa classificação dos elementos, porque neles a gente vai se basear para construir o Design System. O Design System, ele é um documento que contém todas as informações sobre atributos, propriedades da interface. Então, ele pode ser feito como um documento, que vai informar tudo que tem dentro da interface. Então, isso pode incluir a tipografia, botões, os estados dos botões, as cores, o tipo de gradiente, as aplicações de cores de barras de navegação e assim por diante. E a principal função do Design System é realmente facilitar a comunicação entre as equipes para que todo mundo esteja na mesma página para saber como é que vai funcionar os elementos da interface. E dentro ainda do Design System nós temos subclasses chamadas Pattern Library, que são as bibliotecas, e Style Guide. Então a primeira, ela é uma biblioteca que vai conter documentos e declarações sobre o Design System. E o Style Guide, ele vai servir para descrever como é que o Design System e seus estilos vão ser, como é que são os padrões, os comportamentos, o tamanho, a dimensão de cada elemento. E aí a gente pode também documentar tudo que vai ter dentro dessas subclasses. Então, por exemplo, no Pattern Library, eu posso colocar como é que vai funcionar a paleta de cores, a tipografia, ícones, por exemplo, templates, componentes e dentre outros elementos gráficos. No Style Guide, eu posso colocar especificações de design, as propriedades dos elementos e os atributos gráficos que vão ter, por exemplo. E tudo isso vai estar dentro do hands-off. O hands-off, na verdade, é uma transferência de responsabilidade ou função ou informações, é uma passagem de demandas. Ou seja, o designer vai fazer a parte visual, mas ele também tem que saber como é que ele pode entregar isso para os desenvolvedores. Então, o objetivo é garantir que tudo que o designer vai pensar sobre todos os elementos esteja o mais claro possível, para todo mundo entender corretamente como é que vai ser a aplicação de cada um, de uma forma mais detalhada possível. E as vantagens de aplicar o hands-off é que todas as informações e especificações vão estar claras. Isso facilita a comunicação e o trabalho das equipes. E também vai ajudar muito no progresso do trabalho e das atividades. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como pode ser um handoff. Por exemplo, se eu quero fazer um handoff de uma paleta de cor e eu quero colocar a cor vermelha, por exemplo, eu posso colocar como é que essa visualização do vermelho vai aparecer e as suas propriedades. Então, eu posso colocar o código hexadecimal e como vai ser o RGB também.
A mesma coisa para o azul, como é que esse azul vai aparecer, né, na visualização da tela. E eu coloco o código hexadecimal e RGB também. Assim, eu vou ter a visualização, bem como as propriedades dessa cor. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, para a tipografia. Como é que essa tipografia vai ser visualizada no tamanho H1, que seria o tamanho maior? Eu posso colocar as propriedades, como a família, o tipo de fonte, o peso, o tamanho e as entrelinhas, como é que ele vai aparecer. E a mesma coisa para um subtítulo H2, que vai ser um pouco menor. E eu posso colocar a família, peso, tamanho, a entrelinha, tudo em pixels, para que seja mais fácil de entender a visualização, o modo como eu quero que apareça na interface. Aqui eu tenho um outro exemplo de botão. Então, eu também posso ter um botão primário grande normal, que seria o estado padrão, o estilo dele. E eu posso colocar a visualização dele como eu quero que apareça. Eu também posso ter um primário grande hover, que é quando o mouse passa por cima. Então, ele vai estar num estado de foco. E aí eu coloco a visualização como eu gostaria que aparecesse na interface também. E aqui eu tenho um botão primário grande Pressed, que é após o clique do mouse. Então, esse estado vai aparecer em um estilo selecionado do botão. E também eu tenho a questão da imagem. Vamos supor que eu quero, na minha interface, em algum momento, que o usuário insira uma imagem, faça um upload, por exemplo. Então, posso colocar como é que eu quero que essa visualização apareça em um estado de inserir. E eu também posso colocar um estado inativo para essa imagem, como é que ela ficaria. E eu posso colocar também um estado de seleção para a imagem, como eu quero que ela apareça. E na próxima aula, aula 5, nós vamos falar um pouco sobre metas do design de interação e discutir um pouco sobre a metodologia de Garret, e também no final teremos um desafio. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço, até a próxima.